noite, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar nos nossos corações, amém? Você pode tomar o seu assento, por favor, fique à vontade. Quero dar as boas-vindas a você que se permitiu estar nesse lugar nessa noite, você que de repente está nos visitando pela primeira vez. É uma honra ter você aqui. Eu sou o pastor Renan e tenho tido a alegria, o privilégio, a gratidão no meu coração de poder servir a Deus do lado de um povo tão lindo, um povo tão apaixonado por Jesus, um povo que é tão assim dedicado aos planos e os projetos que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Gratidão, seja bem-vindo, você que nos acompanha através da web, que você possa ser alcançado nessa noite, através dessa mesma atmosfera, dessa mesma unção que está neste lugar, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Queridos, eu escolhi um tema um tanto quanto assim, simplório para a realidade das nossas vidas, mas que ele é muito pertinente. Eu não sei se você observa, mas a gente está sempre tratando aqui no altar, na luz da palavra, sobre alguns aspectos que são relacionados ao nosso cotidiano, porque a vida é assim. A nossa vida ela não para quando nós estamos frustrados, a nossa vida ela não para quando nós estamos decepcionados. A nossa vida, nós podemos estar paralisados, mas a vida ela continua quando nós estamos com medo, quando nós estamos com dúvida, quando nós estamos com incerteza, quando nós estamos machucados, feridos. Muitas questões relacionadas ao nosso cotidiano continuam no fluxo normal. E não aprender a lidar com isso é muito perigoso. E eu já falei aqui em outros momentos sobre algumas emoções negativas, a importância de nós sabermos acolher esse sentimento. A importância de nós termos a compreensão do que nós estamos vivenciando, de nós sabermos lidar com o luto, com a perda, de nós sabermos lidar com as emoções que em alguns momentos elas chegam até nós através de circunstâncias e são instaladas, porque a gente acolhe aquela frustração, aquela decepção, aquela dor, aquele luto, e não conseguimos, na grande maioria das vezes, elaborar para que a gente possa sair desse estágio e avançar. E hoje nós vamos falar sobre aprendendo a lidar com as frustrações. E para nós entendermos isso de uma ótica bem tranquila, é importante eu e você termos a consciência que quando falamos de frustração, nós estamos falando de um sentimento que ele aparentemente é uma emoção negativa e que ela traz consigo muitos valores, que nós precisamos estar atentos. Agora, onde é que está o X da questão? Pastor, todos nós, dentro da realidade do nosso primeiro contato com a família, e é importante você entender isso com muita clareza. Pastor, como é que funciona essa questão do ciclo familiar em detrimento do ambiente ser ou não ser favorável? Porque existe esse grande desafio, a sua família não é igual à a minha família não é igual à sua. A realidade social, cultural, econômica, financeira, ela é distinta. E ela é muito específica. Agora pensa comigo, não importa de onde você sai, na origem da sua família, você é projetado para um núcleo, e esse núcleo, ele é a cultura social. Então ainda que você tenha os valores bem estabelecidos, tenha sido bem instruído, tenha sido bem criado, tenha tido uma educação exemplar, e tem muitas questões ali que são bem do ambiente, da sua primeira, a sua matriz. Quando você é projetado para o núcleo, porque você precisa sair dessa caixinha, para as mamães que estão gestando, é lindo saber que o filho está ali, que você está, sabe, na gestação, uma dádiva de Deus, mas entenda, daqui a pouco, é necessário que essa bolsa se rompa, a criança precisa nascer, ela precisa. E é interessante porque a fisiologia já demonstra um aspecto que é fundamental. A primeira coisa que acontece na vida do ser humano quando ele nasce, você já parou para observar qual é a primeira... Vamos entender isso, porque era dessa forma que um organismo conseguia alimentar o outro. Era por meio desse canal que começava a ser toda a estruturação, a alimentação, o cuidado, a nutrição, o desenvolvimento. Tanto é que
Nós precisamos ter um nível de consciência acerca do que nós comemos, bebemos, tudo que nós ingerimos, como nós cuidamos do nosso corpo, porque nós estamos afetando diretamente o quê? Uma vida. Não pensar sobre isso, nós podemos trazer distorções e algumas síndromes, e geneticamente falando, prejudicar alguém que nós estamos esperando e que nós amamos e que nós desejamos que possa ter uma vida plena, repleta de tantas coisas. E aí eu quero que você pense comigo. Toda mãe tem essa consciência e tem essa preocupação? Toda mãe segue à risca essa responsabilidade de eu preciso preservar essa vida que está sendo gerada, com alimentação adequada, com o cuidado específico, porque eu estou afetando diretamente o desenvolvimento dessa criança. Só que vai chegar um momento em que haverá um corte, e esse corte que acontece de maneira fisiológica, é necessário que a mãe consiga ter, e observa um detalhe, olha como que a gente fala assim, pastor, mas é muito complicado. Entenda, se você está se tornando mãe, é porque você já passou pelo processo da maternidade. Só que você passou pelo processo da maternidade na instrução de quê? De filho. Você já viveu essa experiência. E fisiologicamente, emocionalmente, inconscientemente, você tem toda a estruturação das fases dos processos ali. Então, quando nós geramos um filho e ele nasce, entenda, nós só estaremos habilitados para sermos professores se algum dia nós formos o quê? Alunos. Você só será capaz de exercer uma liderança eficaz se você tiver sido o quê? Um aprendiz excelente. Você só tem condição de influenciar, impactar a vida de alguém a partir da ótica em que você vivenciou isso, experimentou isso na sua jornada. Alguém para você se tornou uma referência, um exemplo. Alguém te deu instruções suficientes para que você pudesse se tornar essa pessoa melhor. Então existe uma realidade que ela precisa ser funcional, e quanto mais nós vivemos, menos humildade nós temos, mais a soberba toma conta do nosso coração, e mais nós nos distanciamos do propósito inicial dessa matriz de honra, de valor, de cuidado, de zelo. E quando nós começamos a observar esses detalhes, onde é que falhamos muitas vezes? Nós falhamos quando olhamos para a realidade da nossa vida. Lidar com a frustração é saudável. Sabe qual é a realidade da criação dos filhos nesse século em que nós estamos vivendo? Às vezes o pai ou a mãe, por não entender aquele momento de dor e angústia da criança, se a criança fala assim, eu quero o celular, ele faz o quê? Ali é um momento dessa criança aprender a lidar com frustração. Porque você não vai ter tudo em just in time, no momento que você deseja, no momento em que você exige, vai chegar para você exatamente ali. Existem processos. A nossa vida, ela tem fases que são fundamentais para a gente chegar preparado em algumas áreas da nossa vida. O nosso Deus, tem coisas que você está esperando e talvez você não entende. Por que eu ainda não recebi? Porque você não está pronto, e Deus não é como nós, irresponsável, ou que mima, ou que oferece ou concede algo para você que aparentemente parece ser saudável, mas que vai te levar à ruína. O nosso Deus nos prepara para depois disso nos conceder aquilo que Ele entende que nós estamos prontos para receber. E quando nós não entendemos isso, preste atenção, quantas coisas acontecem no ciclo da nossa vida por nós não aprendermos a lidar com frustração. Hoje em dia, se um pai pega, eu estou falando isso para vocês, de realidade, é só você olhar o seu ciclo, se não acontece na sua família, acontece perto de você. Se um pai chega para o filho e fala assim, me dá o celular, você vai almoçar. O filho chora, faz pirraça e não come. E o pai faz o quê? Não, então tá bom, faz o seguinte, almoça assistindo o desenho. Porque pensou que o filho estava experimentando uma dor, e aí ele não quer que o filho, não, eu não posso deixar o meu filho sentir essa dor. Deixa ele, qual mal que existe
em dar aí uma porçãozinha de dopamina fácil, sem trabalho, sem esforço, sem sacrifício, para que o meu filho fique, ai, que legal. Qual mal que existe nisso? Não é nisso. É o que isso vai gerar no futuro. Porque haverá momento na vida do seu filho, como você tem processos na sua vida, em que você vai ter um não quando você deseja um sim. Você tem noção da quantidade de pessoas que não sabem lidar com a frustração e que elas comem compulsivamente porque não obteve a resposta que desejava? Estou falando para você, o sujeito tem uma ansiedade que não é correspondida e ele come. Outros vão para a drogadição, bebem, ou fumam, ou cheiram, porque tem alguma área latente na vida dela que não está sendo correspondida e que lá na primeira fase, na primeira infância, na realidade do seu desenvolvimento foi frustrado, então ela vai procurar ganhos secundários em outras coisas, porque não sabe lidar com a frustração. Não pensa você que o sujeito que está lá fora, que não volta para casa, que enche a cara, que bebe, chega em casa embriagado, que ele quer ter problema com a esposa, ele não quer. Mas essa é a forma que ele encontra de lidar com uma frustração, porque ele não soube elaborar isso na sua criação. Isso não é o pastor Renan que está inventando, não. Isso é uma realidade científica. E eu e você, nós precisamos observar com muito carinho e termos essa clareza. As pessoas às vezes chegam na igreja, aí olha o que eu te falei, você tem um núcleo que vai te projetar para um ambiente onde você vai ter interações. Quantas pessoas, e aí só para você entender, quantos filhos não são ensinados ou não entendem o princípio de honrar o pai e a mãe? Quando chega na vida profissional, a primeira frustração que ele vai lidar com ela, e que pode paralisá-lo, é quando ele chegar num ambiente corporativo e ele descobrir que ali ele não faz as coisas do jeito que ele quer. Porque em casa ele não se envolvia no processo. Se você não envolve os seus filhos no processo, para que eles sejam um adulto saudável, lavar um prato, lavar uma vasilha, levar o lixo, varrer a casa, arrumar o próprio quarto, isso é desenvolvimento humano, isso é preparar o seu filho. Entenda uma coisa, hoje você é um adulto capaz de fazer essas coisas, por quê? Porque você aprendeu isso no processo. Imagina se todos nós julgássemos isso desnecessário, como seria a sua casa se a sua esposa também não limpasse? Se você não limpasse, se os seus filhos, seriam um lixão, queridos. Nós somos seres conscientes, racionais, em desenvolvimento, e que precisamos pensar no núcleo familiar, precisamos pensar no ambiente corporativo, precisamos pensar nesse ambiente espiritual de desenvolvimento, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, alinhados com o propósito de Deus. E Ele vai permitir que você se frustre, Ele vai permitir que eu me frustre, Ele vai permitir que a frustração chegue, para que você seja aperfeiçoado, para que você deixe de ser mimado, mimada. O que acontece no nosso ambiente? Pensa comigo. Quantos dos nossos irmãos estão hoje apaixonados? Esse é o meu lugar, trabalhando, servindo, mas em um determinado momento, saem da igreja, perambulam por aí, encontram um outro ambiente, chegam numa outra realidade, e falam, agora sim eu cheguei no meu lugar, porque tem a sensação de que as pessoas amam elas, e que aquele lugar é o melhor ambiente, até que eles precisam fazer interação. A interação é parte de um processo do nosso desenvolvimento. E ei, não, você não deve ouvir sim para tudo, porque a vida também nos arremete muitas negativas, e que tem propósitos maiores do que aquilo que nós desejamos. Pensa comigo, a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável, mas em alguns momentos nós queremos que predomine o quê? A nossa vontade. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem, Ele vai trazer esses princípios que são fundamentais. Que seja feita a sua vontade, ó Deus, assim na terra como é onde? No céu. Nós queremos que o reino de Deus venha e seja estabelecido sobre nós, mas em contrapartida nós queremos que nesse reino nós possamos governar sem passar pelos princípios. Quantas igrejas estão repletas de pessoas que não sabem lidar com as frustrações, porque não foram preparadas. O sujeito chega num ambiente como esse, ele quer sentar na janela, como a gente usa aí. Ei, calma, existe um processo em construção. Existe uma quantidade de valores que precisam ser cultivados em nós para
que nós possamos lidar com essa realidade. E aí eu e você, nós precisamos fazer uma classificação muito simples de duas coisas que são bem parecidas, mas elas são distintas, são diferentes. Alguns de nós não sabem lidar com as frustrações, e outros pensam que frustração e decepção é exatamente a mesma coisa, são muito parecidas. O que é uma frustração? Quando é que eu e você, quando é que nós nos frustramos? Nós nos frustramos quando nós temos uma expectativa acerca de algo que está prestes a acontecer. E quando nós temos o resultado daquela expectativa, ele é incongruente com aquilo que nós desejávamos. Ele é divergente daquilo que nós queríamos. E aí nós experimentamos um sentimento de perda de algo que nós nem tínhamos. Olha que loucura! Quando nós nos frustramos, nós estamos reivindicando algo que nós nem tínhamos. A gente tinha expectativa, a gente queria aquele resultado. E aí o que veio a acontecer é algo bem diferente. E só para você ter uma noção, para você que de repente está estudando, você trabalha durante o dia, vai para a faculdade, estuda, e aí se dedica meia boca. Quando vai fazer a prova, o resultado também é meia boca, e aí você fica frustrado. Poxa vida, eu esperava um 10, com uma dedicação para tirar 2. Existe frustração maior ainda, para quem estudou muito, conseguiu tirar um 7 com muito estudo, e você que não estudou nada foi lá e tirou 10, a frustração do outro é maior ainda. É maior do que você que não dedicou quase nada e tirou 2. Mas nós queremos um 10 sem ter. A frustração, ela acontece porque nós não sabemos lidar com o fato da meritocracia não correspondida. A gente quer a exigência do mérito. Eu sou, eu posso, eu fiz, eu exijo, eu quero, me dá. Senão eu faço pirraça. Mas na vida real, você pode até ter sido mimado pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, mas na realidade da vida, se você não for estruturado para isso, você vai ficar paralisado quando você for frustrado. Porque ninguém vai dar ouvido ao seu chorinho, ao seu mimimi, à sua manhãzinha. E quando alguém vier tratar você, porque você não está na primeira infância, fisiologicamente você não está na primeira infância, mas quantos homens maduros que nós temos com 50 anos, com 40, com 30, e que quando entra numa relação, que você precisa tratar algumas questões, ele age como um menino pirracento de 5, de 4, de 3 anos. Só que ele não sabe as consequências disso na sua jornada, não sabe lidar com a esposa, não sabe se posicionar e entender aquela relação e ter um relacionamento saudável ali, porque quer viver uma utopia do que foi visto na sua jornada. O meu pai mandava e minha mãe obedecia. Então logo quando eu me casar, eu vou mandar numa mulher, ela vai me obedecer. Ai, ai. E aí fica depois. Aí vai para o bar, encher a cara, vai beber, vai fumar, vai cheirar, vai ficar com os amigos. Por quê? Porque não está sabendo lidar com a realidade versus a expectativa. Deixa eu te explicar. Todos nós estamos em um processo de desenvolvimento. E essa realidade precisa ser observada com muita responsabilidade, autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo resultado que eu vou obter nos meus relacionamentos. Com Deus, com a minha esposa e com os meus filhos, com o ambiente corporativo, onde eu tenho uma responsabilidade profissional, com esse ambiente de fé e família no reino espiritual, eu sou responsável por esses resultados. E nós estamos repletos de pessoas que não estão tendo aquilo, que geraram uma expectativa. Queridos, as pessoas vivem uma verdade que é só orar, pastor. As pessoas estão achando que as cadeiras que chegaram aí hoje, graças a Deus, foi fruto só de oração. Não, a oração é parte do processo. Mas teve investimento. Estamos trabalhando, mexendo aqui na estrutura. Aí quando você chega, você fala, uau, o som está começando a ficar bom, a iluminação mudou. Gente, o pastor está orando muito. E você não vê eu saindo daqui 2 horas da manhã com uma equipe de pessoas que são tecnicamente preparadas para isso e que desejaram fazer. Porque eu não estou eximando você dessa oportunidade. Porque você, se eu pedisse à igreja para vir todo mundo para trabalhar aqui conosco, eu ia arrumar mais caos do que resolver problemas.
Mas as pessoas, tecnicamente, que podem, estão se desdobrando, estão fazendo, estão nesse processo. Mas entenda uma coisa, existem processos que você foi chamado por Deus para fazer parte. Existem processos que você foi chamado por Deus para estar envolvido nele. E se você não entender isso, você já vai fazer pirraça, e vai se perder dentro do processo. Porque essa é uma realidade que muitas vezes nós não sabemos lidar com ela. A frustração gera desânimo, a frustração gera um incômodo, a frustração pode nos paralisar. Nós temos o sentimento de que não estão nos dando o que nós merecemos, quando na verdade nem é isso. É terrível a pessoa falar bem assim: pastor, poxa, por que eu já não sou o pastor presidente dessa igreja? Eu não sei, filho, porque eu vim para cá com essa realidade. Pastor, eu vim para cá com uma realidade. Olha aqui, eu vou dar exemplo básico para vocês. Queridos, eu amo estar aí onde vocês estão, cantando no meio de todo mundo, que aí pelo menos eu já me desafino com vocês, eu não faço aí, tá tudo bem. Se a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós ao Pai, com o Espírito inexprimíveis, quando a gente está ali gemendo, chorando, Ele traduz, Ele leva e o Pai acolhe. Imagina um louvor mais ou menos subtonado, bem desafinado, vai chegar do mesmo jeito, o importante é o que está saindo do seu coração. Você pode não saber dizer uma palavra, mas quando você fala: Senhor, oh meu Deus, eu não sei nem como pedir, você está sendo ouvido. Mas não, aí a pessoa, olha o que é frustração. A pessoa não quer fazer aula de canto, não quer pagar um preço, porque tem que ter investimento, não quer investir e quer ter resultado. Aí chega na igreja e fica frustrado, porque: pastor, por que eu não posso cantar lá no louvor? Você pode, uai. Pode vir para cá quantas vezes quiser cantar, você pode. Agora você tem que estar preparado para isso. Às vezes eu falo com a equipe aqui que está aqui sempre, eu falo: gente, vocês não viram que não ficou legal, ficou muito ruim? Ai pastor, se eu falo. Gente, pelo amor de Deus, hein? Hoje estava um no Tom e outro no Jerry. Não estava junto. Mas é para eles entenderem. O que acontece, olha só, o que é mais importante, aí eu tenho que falar com a liderança. O que você está colhendo num culto? Ah, aconteceu um problema no culto. Deixa eu te falar, esse problema não aconteceu no culto. Esse problema aconteceu no ensaio. Você não tratou lá no ensaio, você trouxe para o altar no Arvera, uma coisa que tinha que ter sido tratada. E aí agora você tem que lidar com isso, porque é desagradável. Mas essa é a minha responsabilidade, chegar para você e falar: se esforça um pouquinho mais. Ei, está tudo bem se você esperar até você ficar pronto? Porque você tem que esperar. Você tem que passar por um processo. Eu já atendi situação do irmão me procurar, falou: pastor, me empresta o baixo da igreja, que eu vou tocar baixo. Quero aprender a tocar baixo. Por quê? Porque tem muita gente que toca violão e tem pouco contrabaixista, assim eu vou conseguir ficar no altar sempre. Eu falei: aqui não. Intenções equivocadas vão gerar distorções num princípio que já está estabelecido com clareza. Isso aqui é um lugar de entrega. Isso aqui é um lugar onde nós entregamos, e não onde nós usurpamos isso para fazer a nossa autoimagem. Consegue entender? Então, lidar com frustração, aprender, ouvir sobre isso, ter essas concepções, e são várias áreas da nossa vida. Você é uma pessoa maravilhosa. Ei, escuta, você é uma pessoa incrível, você tem um potencial que talvez você nem imagine o quanto ele pode ser explorado. Você só precisa andar naquela via pela qual você foi chamado. Você precisa se desenvolver, não adianta. Uma pessoa que tira uma carteira de habilitação, ela está habilitada para poder dirigir. Mas o fato dela estar certificada não quer dizer que ela pode pegar uma BR e fazer uma viagem daqui para São Paulo. Pensa um menino com 18 anos que mal tirou a carteira nesse bairro aqui, ó. E aí agora vai pegar e vai para São Paulo. Olha o risco. Ele está habilitado? Tá. Mas ele precisa lidar com essa frustração. Alguém tem que parar ele e falar assim: ei, não é assim não. Eu tenho 2 filhos, o mais velho já é habilitado. E aí, só para você entender, isso é princípio de reino que tem que gerar na sua vida. Pergunta o meu filho mais velho, quando foi que ele pegou o meu carro, sem ser habilitado, e ele dirigiu por aí afora, de maneira irresponsável, como eu fazia quando eu era, infelizmente, um ímpio. Porque quando eu não conhecia a palavra, sim, eu bebia, eu dirigia bêbado, eu dirigia sem carteira de habilitação, eu fazia uma infinidade de coisas, irmãos, que uma pessoa com princípios éticos e morais, e que tem realmente respeito por esses valores, não deveria fazer. Só que hoje eu conheço a verdade.
E para que eu possa ensinar os meus filhos, eu tenho que ser um exemplo. Meu filho nunca pegou o carro para dirigir sem habilitação. Mas hoje está aí, está disponível. É responsável. Vamos tirar a habilitação, tirou a habilitação, passou, a chave do carro está aqui. Pergunta ao meu filho, quando foi que eu disse para ele, você não pode. A única coisa que ele sabe é o seguinte, enquanto você agir com responsabilidade, o carro está disponível. Às vezes o amigo dele, vamos não sei aonde, tal, meu filho, pai, eu vou no seu carro, vou com a Mari, vou com fulano, e fulano vai no carro do pai dele, assim, assim, assim. Falei, faz favor, presta atenção. Você está na direção de um veículo, dirija com responsabilidade, chega no seu destino com responsabilidade, respeita as leis do trânsito, e não vai, e eu estou te falando isso porque eu vivi isso, não vai bater pega, fazer racha, porque isso não é prudente, e nem é legal, não é lícito. Então saia da sua casa e vá. E pergunta a ele como é que foi. O outro acelerava, o outro estigava, isso, aquilo, outro, era só ele ir atrás. E aí estava o problema. Só que nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, para eles aprenderem a lidar com frustração. O pai de fulano deixa ele dirigir. Eu falei, eu não sou o pai de fulano. Mas pai, se eu não pegar no carro para eu poder treinar, quando é que eu vou tirar a carteira? Quando você entrar na autoescola. Você tem noção de quantas pessoas que são bem-sucedidas e que dão a chave de um veículo para uma criança, para um adolescente, para um jovem que não está habilitado? Então não saber lidar com essas questões, a coisa mais comum que você vai dizer, o filho de fulano pode, o pai de fulano deixa. Deixa eu explicar, eu não sou o pai de fulano. Você tem que trazer com clareza esses propósitos para as pessoas, para que a gente consiga lidar com esses aspectos que são fundamentais. Como é que está a realidade da sua vida hoje? Qual foi a expectativa? Quantos de nós tentou ser promovido no emprego e não foi promovido? Está frustrado até hoje? Eu queria ser gerente, mas não tem mentalidade de gerente, comportamento de gerente, formação de gerente, competência de gerente, postura de gerente. Quem está frustrado com você é a empresa, que está te acolhendo lá 18 anos e você não sai do mesmo lugar. Você imagina você falar assim, pastor, eu estou frustrado que aqui na igreja eu não consigo fazer nada. Quantos anos você está aqui? Aí você fala, eu estou aqui tem 5 anos, eu estou aqui tem 20 anos, eu estou aqui tem 3 anos. E você está frustrado com a igreja? Rapaz, eu que tinha que estar frustrado com você, porque tem gente com menos tempo do que você, que já está liderando, que está fazendo, que está trabalhando, que está servindo, que está se realizando em Deus, que está sendo mudado, transformado pela palavra. Mas você quer um modelinho, uma caixinha que ela seja do seu padrão. Você não vai encontrar ela aqui. Deixa eu te explicar. Esse aqui é um ambiente onde nós somos transformados pela nossa relação com Deus, por meio da sua palavra e com as pessoas que fazem parte dessa realidade. Você vai trabalhar no meu caráter. Eu posso ser o instrumento para poder trabalhar no seu caráter. Então aqui não é um lugarzinho onde a gente pensa, que legal, vamos fazer de conta que existe um mundo mágico. Aqui é um lugar onde nós vivemos a realidade. E a própria palavra nos ensina acerca dessas coisas. Então, aprender a lidar com frustração vai permitir que você amadureça para que você possa avançar na direção de alguns planos que você ainda não tem entendimento. Pensa para um pai o quanto é difícil. Vocês têm noção de quantos filhos não gostam de estudar? E aí o pai fica revoltado porque o filho não gosta de estudar. Aí você precisa visitar a sua realidade. Como foi o seu estímulo enquanto você estudava? O que você está fazendo para transicionar esse ambiente? E filhos, eu falo assim para os meus filhos, filhos, a realidade que eu vivi, a expectativa que eu tenho, não é para projetar vocês para um ideal para mim. Eu preciso que eles sonhem os sonhos que Deus tem para a vida deles. E é assim que eu trabalho com eles na interação. Eu não preciso te falar, desliga o videogame que você... Lá em casa o videogame fica lá. Eles jogam quando eles estão como? Naquele momento bem relax. Eu vou jogar videogame. Nunca precisei de falar, vou tomar o videogame e vou esconder, porque eles aprenderam isso muito cedo. Os meus 2 filhos chegam em casa, na hora de estudar, na hora de trabalhar. Isso é realidade do dia a dia. Acabamos de almoçar, padrão lá em casa, acabamos de almoçar, o Lucas hoje já trabalha, está fora de casa, acabamos de almoçar, o Eduardo levanta, vai para a pia, lava as vasilhas, tudinho, sem ninguém falar nada. Porque ele já entendeu que aquilo vai fazer parte do processo, fazer parte do projeto da família. Então essas coisas, se você está privando o seu filho, outra coisa, pai, você pode ser rico, próspero, não faça com que o seu filho, pai, eu quero uma mesada, está errado? Não está. Mas envolva valor nisso. Quando é que o seu filho precisa começar a ter um reconhecimento de que ele tem um valor? Sabe por quê?
eu tenho alguns anos de vida profissional, eu nunca ganhei dinheiro, a empresa nunca me deu dinheiro. E aí você pergunta a pessoa quanto é a remuneração, ela fala assim, eu trabalho na empresa tal, como é que é a sua remuneração? Eu ganho tanto. Você ganha? Você ganha o quê, rapaz? Empresa não dá nada para ninguém, não. Você é remunerado pela sua jornada laboral e pela entrega que você faz. E tem pessoa que só vai para a empresa, de segunda a sexta, durante o mês inteiro, entrega um serviço meia boca, mediano, e chega no final do mês, recebe um salário que, deixa eu te falar na boa, se você fizer uma análise, você talvez não seria merecedor do quanto você recebe, mas reclama que a empresa não é boa, que o salário é ruim, que a empresa não reconhece. Deixa eu te explicar, se você é tão bom, você está no lugar errado. Mas você tem que saber lidar com isso. Usar o celular no trabalho. Eu te pago 8 horas de trabalho por dia, aí você fica no WhatsApp, você fica no Instagram, você fica não sei aonde. Aí você acha que isso é íntegro? Isso não é íntegro. Você tem que corresponder a isso. Você vai para a escola estudar. E deixa eu te explicar uma coisa, a pessoa vai para a escola, o professor está lá na frente ensinando, e ele está aqui no WhatsApp, mexendo, cutucando, fazendo o que quer, e depois quer tirar uma nota boa, depois reclama, como pode um negócio desse? Isso é modelo mental, você é livre, você pode fazer desse jeito. Mas você tem que entender que ali na frente tem alguém, que poderia simplesmente falar, no final do mês o meu vai cair no meu bolso. Eu dei a aula. É ruim quando o professor fala assim, deixa eu explicar, eu dei a aula, você aprendeu? E a pessoa fala, eu aprendi. Você tirou quanto? Tirei 10, você tirou 9, tirou quanto? Tirou 8, você tirou 6. E você? Tirei 4, e você? Tirei 3. Mas eu dei a mesma aula, na mesma sala. Onde é que você que tirou 2, tirou 3, tirou 4 estava? Então, às vezes, a gente não entende isso, por quê? Porque queremos ser mimado, queremos chegar lá e falar, professor, tem como dar 10 para mim como você deu para o outro? Eu estava aqui. Tem professor que fala assim, 10 que você quer? Toma, vai embora, vai com o seu 10. Mas e lá fora, na vida real? Imagina você, quando você vai para a parte de formação acadêmica, onde você vai exercer uma função, e quem sabe, até mesmo na área de medicina, um médico que não sabe como fazer o processo, aí ele vai operar você. É certo isso? Então, quando nós olhamos para isso, como é que a gente vai entender esses propósitos aí, processos de lidar com frustração? Olha para Gálatas capítulo 6. Quando olhamos Gálatas capítulo 6, no versículo 7, uma das coisas que eu e você nós precisamos entender é o seguinte, esse resultado que eu estou tendo, será que foi eu que causei isso? Será que isso que você está tendo como frustração foi causado por você? Será que esse sentimento, sabe, de desapropriação de algo que não é devido? Porque o detalhezinho entre a frustração e a decepção é o seguinte, na frustração você cobra, você exige algo que você tinha uma expectativa que não era seu. Quando você recebe, você quer algo que você não tinha, e aí você se frustrou. E a decepção, por que a decepção é tão profunda? A decepção é tão profunda porque é o seguinte, aí você me conhece, aí você se relaciona comigo, e isso acontece em várias áreas da nossa vida. Um marido com a esposa, trabalham juntos, vivem juntos, criam os filhos juntos, a esposa tem intimidade, te conhece, e você vai dando um retorno para a pessoa, você vai dando um retorno, você vai dando um retorno, você vai fazendo o melhor porque você pode pelo outro. Então chega no momento de intimidade e de ganho, que a sua esposa, ela entende que é direito dela aquilo que você faz por ela. E aí quando ela espera que você entregue aquilo e você não entrega, o que ela faz? Aí ela não fica frustrada. Porque a frustração, você tem o sentimento de receber algo que você não tem ainda, você tem uma expectativa. Eu me frustrei porque eu tinha expectativa de algo que não é meu, e quando não me entregaram, eu sinto como se tivessem que me entregar. Me frustrei. A decepção eu já tomo posse disso, e eu exijo que isso me seja entregue, e aí quando me entrega diferente, eu fico decepcionado. Por quê? Eu não esperava isso de você, se acostumou. E quantas pessoas estão decepcionadas no casamento? Quantas pessoas estão decepcionadas na sua vida profissional? Por quê? Porque espera algo, tem posse de algo que o outro está fazendo. Só que pode ser que naquele momento o outro não conseguiu entregar. Pode ser que naquele momento o outro não conseguiu corresponder. E aí você se decepciona, e aí isso vai para o seu coração, e você distorce a imagem de um relacionamento de 20 anos, de 10 anos, de 5 anos, de 6 anos, porque agora você se acha no direito de ter algo que o outro fazia por você em um relacionamento que não era nem obrigatório. Então você tem um sentimento de dor mais profundo.
Imagina quantas pessoas que se separam porque não está recebendo mais o amor do outro do jeito que recebia antes, mas também não está fazendo nada mais por isso, não está cultivando. O sujeito pensa que plantou o negócio e vai dar para a vida inteira. Tem coisas na nossa vida que nem foi a gente que plantou, a gente está colhendo e muito. Tem coisas na nossa vida que nós vamos plantar e outros vão colher. Mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa plantar, tratar, cuidar, limpar para colher, senão vai morrer. Vai perecer. E aí quando eu e você, quando nós olhamos para Gálatas capítulo 6, o versículo 7, ele vai trazer essa verdade para nós, onde o homem ele colhe o que ele planta. Que nós não devemos nos enganar, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, certamente ele colhe. Então às vezes eu e você, nós não estamos sabendo dessas questões, estamos exigindo, querendo colher algo acima daquilo que nós plantamos. Deixa eu te falar, se você não fez nada, o que você recebeu está bom. Seja grato por isso e muda o seu modelo mental, começa a fazer diferente. Começa a fazer mais do que isso. Então algumas questões na nossa vida que a gente está colhendo, é exatamente o resultado daquilo que nós fizemos. E como que eu vou me frustrar? Eu estou me frustrando porque eu tenho uma expectativa de receber algo que eu não tenho direito. Agora pensa o quanto o outro está frustrado também com a sua entrega. Para pensar. Olha para a realidade do seu relacionamento conjugal, da sua vida profissional, da sua vida ministerial, dos projetos. Tem gente que está frustrado consigo mesmo. Precisa fazer esse resgate. Não exija mais do que aquilo que você não fez. Você tem que fazer por onde? Lidar com esse sentimento de meritocracia. Queridos, é tão prático. Olha, Jesus chama uma pessoa para trabalhar de manhã, eu vou te dar um denário. Chama outra para trabalhar 3 horas da tarde, vou te dar um denário. Chama o outro 5 horas, vou te dar um denário. Está quase acabando a obra, ele chama, vou te dar um denário. Vai todo mundo trabalhar. Quando chega no final do plantão, o que acontece? A Bíblia fala que Jesus chama o último primeiro. E aí fala, opa, vem cá, obrigado por você ter vindo trabalhar. O sujeito trabalhou 2 horas, toma um denário. Aí ele pega e sai pulando de alegria, que maravilha. Aí chama o outro que trabalhou 4 horas, 5 horas, toma aqui o seu denário. Ele recebe também, vai feliz da vida. Aí aquele que chegou cedinho, 8 horas da manhã, começa a observar aquilo e começa. Uau! Se eu cheguei aqui 8 horas da manhã, e esse povo chegou aí faltando 1 hora para trabalhar, já estão recebendo um denário, vou receber uns 8. Com certeza vou receber uns 8. Aí Jesus chega na parábola e diz, aí toma, um denário. E aí ele fala que o Senhor é o quê? Injusto. Ah, o senhor foi injusto. Por quê? Porque aquele pessoal chegou depois de mim e ganhou um denário. Eu estou aqui desde cedo, o senhor me deu um. Abre parêntese. Quanto foi que eu combinei com você que lhe pagaria? Um denário. Quanto foi que você recebeu? Um denário. Onde é que está a injustiça nisso? Estamos usando a vida do outro, o resultado do outro, a régua do outro, para medir a nossa história de vida. E deixa eu te falar, seguramente você vai se frustrar. Porque a sua vida não tem nada a ver com a vida do outro, com o resultado do outro, com o desempenho do outro, com a competência do outro. A gente estava brincando aqui outro dia, aí nós estamos ali com o Gabriel fazendo a configuração da mesa, tecnicamente trabalhando isso, aquilo, outro, aí chegamos lá, eu e o Kiko conversando com ele e tal, e sobe daqui, sobe dali, arruma, aí o Kiko chegou para ele e começamos a brincar, o Gabriel falou bem assim, uai, é só estudar, que aí você troca a enxada por uma caneta. Consegue entender? Às vezes eu estou com uma enxada querendo operar num ambiente que é uma caneta que vai operar, mas eu não estou disposto a ter a leveza na minha mão para poder usar a caneta. E aí eu vou me frustrar. Pô, o cara pegou menos pesado do que eu, fez menos do que eu, ganhou 3 vezes mais do que eu. É o que está acontecendo talvez na sua realidade. E aí você olha para um casamento e fala, poxa vida, olha como é que a esposa do fulano trata o marido dela, olha como o marido de fulana trata ela, olha como que o pai do meu amigo trata ele. Ei, vai observar como é que o filho corresponde ao pai, como é que o marido corresponde à esposa, como é que a esposa corresponde ao marido. Não fica medindo a realidade do outro para você encontrar a sua satisfação, porque você vai se frustrar. Construa a sua história, construa os planos que Deus tem confiado a você, seja uma pessoa melhor, aprenda o que o outro está fazendo, coloca isso no exercício da sua vida, e se você puder, faça mais do que isso, porque nós temos que aprender a lidar com a frustração, e não olhar para o resultado do outro e se sentir, sabe, injustiçado, indigno. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos perceber, pensa comigo, estou dirigindo um automóvel, ele vai me sinalizar no painel bem assim, entrou na reserva. Aí como motorista experiente, a gente olha e fala assim, opa,
Está dizendo aqui que roda ainda 70 quilômetros. E continuo seguindo a minha vida. Mas o carro me disse o quê? Entrou na reserva. Mas aqui está dizendo que eu rodo ainda 60 quilômetros. E aí eu vou embora, mexo daqui, faço dali, tal. E, nossa Deus, não deu tempo de eu parar no posto. Aí está dizendo ali agora, ó, agora só roda 7 quilômetros. Não, mas vai dar tempo, eu vou lá, vou fazer isso, aquilo, outro. E aí você se envolve, papai, daqui a pouco... Encosta o carro. Aí a culpa é de quem agora? Do posto de gasolina que estava longe. Sabe? Desse carro beberrão. Se fosse o outro carro que eu tinha, quando ele entrava na reserva, ele fazia 100. Esse infeliz só fez 60. A culpa é do carro. Aí sai do carro, no sol quente, com um negócio na mão, um suor daquele terrível. Meu Deus, só o Senhor para fazer isso comigo mesmo, meu Deus. O que eu fiz para merecer? Ele fala, você não fez para merecer, você só causou o problema. Foi você que causou. Por que você não parou o raio do carro em outro momento? Aí Deus é tão misericordioso, tão compassivo, que ainda passa um abençoado lá para te dar uma carona. Opa, vai para onde? Ele te dá uma carona. Você fala, graças a Deus. E você vai, deixa eu te explicar. Eu e você, nós temos um mau hábito de nos sabotarmos, porque não sabemos lidar com frustração. A gente bota a culpa em tudo e em todos, mas enquanto você não assumir que você foi o causador do problema, é porque você ainda não aprendeu a lidar com frustração, e você disfarça as suas falhas, os seus erros, você se engana para que você tenha menos dor do que o que você realmente deveria estar sentindo. Temos que colocar em prática o que a Bíblia diz. Não está bom, você sente. A sua esposa casada com você há não sei quanto tempo. Todo dia que você chegava em casa, sua esposa estava feliz, sorrindo, te dava um abraço, te dava um beijo, te acolhia, vocês namoravam, acordavam no outro dia, era uma coisa maravilhosa. De repente, você começa a perceber que você chega em casa, sua mulher está emburrada, e daqui a pouco sua mulher não está mais feliz, e daqui a pouco o negócio está esfriando, Gente, é as luzinhas acendendo, está acabando a gasolina, está acabando o amor, está acabando o combustível, está acabando o respeito, está faltando cuidado, está acabando a atenção, e você olha para aquele painel de instrumento, que os carros hoje têm tanto botão, é só para você entender, relacionamento é assim. É a luz da temperatura que está acendendo. É a luz do combustível que está acabando. Está ali, dá uma luz que você tem que verificar, alguma expensão que você tem que fazer, alguma manutenção. Mas você despreza aquilo porque eu sou motorista prático. Eu já dirijo há muito tempo, eu sei como é que é. E aí você não entende por quê, que o casamento esfriou, que o relacionamento está acabando, que as coisas estão dessa forma. E aí você fala, eu vou me separar porque, pastor, o senhor não tem noção, estou muito frustrado com esse casamento. O senhor não conhece a minha mulher. Eu falei, você que convive com ela há 20 anos, não conhece? Eu vou conhecer, rapaz? Eu nem preciso conhecer a sua esposa, quem tem que conhecer ela é você. Mas você consegue entender como é que a gente quer atribuir a culpa ao outro? Então, quando nós olhamos para essas questões, e aí é muito forte, quem foi o causador disso? Outra coisa que nós precisamos é pensar dentro dessa realidade da frustração. O que eu posso aprender a partir disso? O que eu posso colocar em prática a partir desse ponto? Com esse resultado que eu estou tendo. Sua jornada foi mudada, sua geografia foi mudada, sua história está sendo mudada, o resultado foi mudado. E você não está aprendendo nada? O que eu posso aprender a partir disso? Essa irritação, essa situação que eu não consigo lidar com ela, porque se você não foi bem resolvido na sua infância em lidar com frustração, você vai ficar esperando que a mamãe e o papai se arrependem e vêm te dar o negocinho que foi tomado, e que quando a sua pirraça fizer sentido, ele vai ter dó e vai te dar. Aí você fica lá no chão, eu não quero. Aí beleza, aí o pai fica, meu Deus do céu, vou ter que entregar. Tá bom, menino, vai, brinca com esse celular. Aí você pega o celular, vai brincar. Aí na história da vida, deu errado. Aí no seu inconsciente, na sua estrutura, de como você lida com a frustração, você chora, você reclama, você senta, você espera as coisas acontecerem. Só que parece que ninguém te escuta. Mas no seu inconsciente, a qualquer momento alguém vai te escutar. E não vai. E você fica na expectativa de que uma hora vai mudar. Tem gente orando aí, orando, ai Deus, por que não muda? Ele fala, meu filho, levanta e anda, tem de bom ânimo, e eu vou ser com você. Mas aí, sentado, Josué estava no luto. Josué, escuta, Josué capítulo 1, meu servo Moisés morreu, agora é com você. Um luto, choro, angústia, aflição. Senhor, o que eu vou fazer? Você vai passar esse povo pelo Jordão, você vai levar esse povo, você vai conduzir. Eu serei contigo, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A gente consegue perceber uma paternidade, um cuidado, uma formação tão dentro de princípio, que o Senhor vai trazer para Josué isso. Guarda esses princípios, e é só que a gente distancia disso. E os nossos filhos,
Nós, em algum momento, se não aprendemos a lidar com frustração, estamos fazendo pirraça. Você quer ver casal? Escuta aqui, não levanta a mão, pelo amor de Deus, nem cutuca seu marido, nem sua esposa aí não. Tem casal que fica de mal, fica sem falar porque está vivendo um problema, e aí o sujeito, ou a sujeita, fica esperando até o dia em que o outro vai falar assim, ei, mas vamos conversar então? Porque está de pirraça, não sabe lidar com frustração, e está esperando o marido em algum momento se arrepender, ou decidir sair daquela situação e chamar para conversar. Ou o contrário, isso é porque você não sabe lidar com frustração, você precisa encarar, tem uma dor, tem um problema, encara isso, vê aonde você causa, vê aonde você ajuda, se junta ao seu marido, se junta à sua esposa, cuida de vocês. E aí não conversa hoje, não conversa amanhã, não conversa, aí chega uma hora que um dos dois vai ceder. Sabe o que é isso? É a pirracinha. É inconscientemente você falando, o outro vai ter pena de mim, ou o outro vai me procurar, ou o outro vai ter necessidade de mim, e aí você se torna um ser egoísta, você se torna um ser dominante por um comportamento doentio. E isso acontece, queridos, nas melhores famílias, longe daqui principalmente, tá? As famílias longe daqui vivem isso todos os dias, porque aqui não, aqui esse povo aqui, graças a Deus, a gente não costuma ter muito dessas coisas não. Isso é uma realidade. E aí o que eu estou aprendendo com isso? Imagina o que é, o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, e dizia assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deu errado, Deus está trabalhando em seu favor. Você ama a Deus? Amo. Deus está trabalhando em seu favor. Não chegou no tempo, Deus está trabalhando no seu favor, vai dar certo, querido, fica firme, mas não faça pirraça. Se levanta e fala, Senhor, o que eu devo fazer enquanto eu não tenho aquilo que eu queria que o Senhor me desse, o Senhor não me deu? Ele vai falar, continua andando por fé. Continua andando nessa direção. Então esses são valores, às vezes você não consegue entender, mas está aí, querido, vai acontecer, a gente tem que fazer. Quer ver um outro detalhe que é muito comum para quem não aprendeu, não foi muito elaborado nessas questões da infância? Quando o problema vem, o que é que ele faz? Só reclama, só questiona, só murmura, não consegue desenvolver gratidão, porque não está entendendo o propósito. Quando nós olhamos para essa realidade, que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, que nós devemos dar graças em tudo, esse momento é para te tornar uma pessoa melhor. Eu não estou falando aqui que você precisa ser grato por uma situação ruim, mas na situação ruim você precisa ser agradecido a Deus por um propósito. É diferente, não é? Pastor, minha vida está um inferno, eu vou ser grato porque minha vida está um inferno? Não. Você vai ser grato porque na sua vida, estando um inferno, você foi projetado para viver no céu. Então você tem uma eternidade em Cristo para você. Você só precisa recalibrar a sua mentalidade, mudar a sua conduta para você andar nessa direção. Em tudo dai graças. Está tudo bem, seu filho fez pirraça, ele vai aprender com isso. Deixa ele vivenciar. Eu me lembro, e aí o meu filho está ali, ele tinha acho que uns 6 aninhos. Nós fomos no shopping uma vez, ele fez uma pirracinha lá que ele queria alguma coisa no shopping Vitória, imagina que loucura. Aí eu com todo carinho abaixei e conversei com ele, filhinho, não faz assim. Está muito feio isso, levanta. E aí ele virou a cara para o lado, deitou no chão. Eu cheguei bem pertinho dele e falei, olha, deixa o papai te falar. O papai está indo naquela direção com a mamãe. Se você quiser ficar aí, fica. Quando você entender que você está agindo errado, você levanta e vem atrás de mim. Porque eu não vou, a única coisa que eu posso fazer é, bater em você com a varinha para você me respeitar, e a segunda, já que você entende que você tem autonomia, papai vai deixar você aí. A Serlei olhou para mim e falei, vamos embora, meu amor. Peguei na mão da minha esposa, nós estamos andando, com prudência, que eu não sou louco. Nós estamos andando pelo Shopping Vitória, quando eu quebrei a esquina assim, e vim para dar uma olhadinha, ele levantou, olhou, me caçou, viu que eu não vinha, aí veio andando, eu falei, vamos embora, aí fomos andando de novo, nós fomos andando de novo, e devagarzinho, daqui a pouco ele quebrou na esquininha, aí ele vem, olhando, chegando perto, aí paramos numa loja, tal, ele veio e colou do meu lado, eu falei, ei filho, tudo bem? Tudo bem, pai. Aí fui lá, acolhi ele, falei, viu que não é assim que tem que ser? E tudo porque ele queria um sorvete e não estava na hora. O seu filho quer um doce antes do almoço, aí ele faz pirraça, você dá o doce para ele antes do almoço, e acha que está certo. Está errado. Então essas questões vão nos desenvolver, e ele ali não sabia, pastor, fez pirraça, você tem que tratar, ele tem que saber limite. Você precisa saber os seus limites para você poder tratar o seu filho dessa forma. Então assim, transformar a frustração em um ambiente bem-humorado é tranquilo. Olhar para sua esposa que errou, que falhou, e você falar, uau, o que eu vou aprender com isso? Vou continuar amando. Vou ter bom humor nisso, vou ter bom ânimo nessa situação, e não vou me fechar.
Porque isso é saber lidar. Em algum momento você vai ter resultados melhores. Se você se frustrou, o outro também pode estar frustrado. O que você vai entregar para o outro? Então, primeiro entrega. Se preocupe com a entrega. Quando você e eu, nós não sabemos lidar com a frustração, nós exigimos demais do outro. E a Bíblia está aqui para nos ensinar. Olha que a Bíblia fala sobre a questão do humor, em Provérbios 17, 22. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Tem gente que se frustra, abate o seu espírito, fica chateado, aborrecido e só vai adoecendo. Mas se você tiver um coração alegre, grato, você tem remédio, você tem cura para você influenciar o ambiente onde você está. Então lidar com frustração é muito mais do que simplesmente fazer a pirraça e esperar, não, é você avançar. É você não ficar paralisado, porque se você teve esse resultado, você estava com uma expectativa muito elevada e não veio a ser o que você queria, aprende, se contenta com esse resultado e busca um resultado melhor, porque é dessa forma que nós vamos, de fato, encher o nosso coração de amor, de graça e de alegria. Que você possa pensar sobre isso, e que talvez aquele menininho, ou aquela menininha de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos, de 4 aninhos, aquele pirracentinho, aquela pirracentinha, está governando a sua vida, e você já é um adulto. Você já amadureceu. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu fazia coisas de menino. Mas agora que eu sou adulto, agora que eu sou homem, o que eu faço? Entende? E agora eu queria que você pensasse, só para você entender. Ah, pastor, eu não estou acreditando no Senhor. Vai para o Google e pesquisa. Procura um psicólogo, procura uma ajuda para você entender. Alguma compulsão, algum desvio, alguma alteração que você tem no seu comportamento, que pode estar sendo resultado de uma frustração mal resolvida. Você está frustrado, decepcionado na sua família? Observa se a sua vida não é de vez em quando com seus amigos, num bar, numa roda de cerveja, de cachaça, porque você não está sabendo lidar com essa situação. Você tem uma esposa maravilhosa, ou um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, um trabalho maravilhoso, uma saúde maravilhosa, mas tem alguma questão na sua vida mal resolvida que está te levando para uma compulsão. Talvez através da embriaguez, talvez através do fumo. Ah, pastor, eu fico estressado, eu fumo. Querido, eu posso falar de coração? Se as pessoas que têm problema e quando estão com problema fuma, resolvesse o problema, eu ia medicar você com isso. Quando você tiver com problema, fuma que resolve. Mas não resolve. Não resolve absolutamente nada. Você causa mais dependência no seu organismo e você, além disso, agora está prejudicando a sua saúde. E o problema continua lá. Quantas pessoas que quando estão com problema comem compulsivamente. Observa, quando você está estressado, quando você está lidando com a frustração, com a situação que você não consegue, aí você vai e você começa o quê? A comer compulsivamente. Dá uma fumadinha na maconha para dar uma relaxada. Dá um cheiro na cocaína para, sabe, dar um upzinho. Porque você não está sabendo lidar com coisas tão simples. Sair de casa chateado, virar as costas para alguém que você ama, desistir de você, antes de você desistir do outro. Acredita nisso. Você só vai ser capaz de desistir do outro quando você entender o quanto você é frágil e já está desistindo de você mesmo. Porque quando você acredita em você e o outro faz parte da sua vida, você tem força para lutar por ele. Quando você acredita no plano de Deus para a sua vida, não importa a circunstância ou a situação, você não desistiu de você, você não desistiu do plano, você segue firme, forte, porque você crê que Deus vai te dar uma resposta. Então o desistir do outro é sinônimo de que você já desistiu de você, dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas nessa noite eu quero te dizer, é tempo dos menininhos e das menininhas que talvez que não aprenderam a lidar com frustração, se levantar e falar, eu preciso amadurecer e eu preciso encarar essa realidade, saber que eu posso ter um resultado diferente.